Hoje, a gente vai abrir a cortina e ver 10 fatos surpreendentes sobre os rappers que mandaram no início do milênio. A gente tá falando das histórias por trás das lendas, as coisas que você não ouviu no rádio. E deixa eu te falar, você vai querer ficar pra ver o número 7. De verdade, vai mudar completamente a forma como você ouve uma das maiores músicas de todos os tempos. Então pega seus salgadinhos, fica à vontade e bora viajar no tempo. É nóis! Beleza, vamos começar com o único e inconfundível Slim Shady. Imagina a cena, meu parceiro Eminem tá no set de 8 Mile, fazendo jornada dupla, atuando com tudo e tentando ser uma estrela de cinema. A pressão é grande, tá ligado? Ele tá entre uma cena e outra, todo mundo correndo pra lá e pra cá, e em vez de relaxar no trailer, ele tá com um caderninho de escola todo surrado. Enquanto as câmeras estão desligadas, ele tá rabiscando, anotando rimas, deixando a vibe do filme entrar nas letras dele. Ele não tá num estúdio chique. Ele tá ali na correria, fazendo mágica no papel pautado. Foi assim que Lose Yourself nasceu, na raça. Foi uma correria de última hora. Os produtores estavam esperando a música, o prazo estava apertado, e ele quase perdeu. Mas ele canalizou toda aquela energia, todo aquele personagem do B-Rabbit, e mandou ver. O resultado? Não só um hit, sobrinho. A música ganhou um Oscar. A primeira vez que uma música de hip hop fez isso. Ele nem tava lá pra aceitar. É assim que você sabe que é de verdade. Ele não tava correndo atrás de prêmios. Ele só tava correndo atrás da batida e acabou fazendo história. Agora vamos falar de uma história de sobrevivência que parece saída de filme. Curtis Jackson, também conhecido como 50 Cent. Antes de ele ser o rei das baladas com In Da Club, o cara tava lutando pela vida. No ano 2000, ele levou 9 tiros a queima-roupa, bem na frente da casa da avó dele. 9 tiros, meu. Essa é uma história que geralmente termina de um jeito, mas o 50 era diferente. Ele sobreviveu, mas a carreira dele parecia que tinha acabado antes mesmo de começar. A gravadora dele o dispensou, e ninguém queria saber dele. Mas você não consegue derrubar um bom batalhador. Enquanto ele estava se recuperando, com a mandíbula travada e uma nova voz arrastada, o que ele fez? Ele voltou para o estúdio. Começou a fazer mixtapes, colocando toda aquela dor e resiliência na música dele. Uma dessas demos, Guess Who's Back, chegou nas mãos do Eminem. O Wayne ouviu aquela fome bruta e passou para o chefão Dr. Dre. Eles viram o que todo mundo ignorou, uma superestrela com uma história intocável. Aquela experiência de quase morte virou a armadura dele, a marca dele. Isso o tornou invencível aos olhos do mundo e o levou direto pro topo. Antes de ele ser o Jesus, antes das turnês em estádios e das linhas de moda, Kanye West era o produtor nos bastidores, fazendo batidas para caras como Jay-Z e Talib Kweli. Ele era um gênio na produção, sem dúvida, mas tudo o que ele realmente queria era estar no microfone. As pessoas não o levavam a sério como rapper, porém, tentavam mantê-lo na caixa de produtor. Mas Kanye, bem, ele nunca foi de ouvir o que os outros dizem para ele fazer. Ele tinha uma visão para si mesmo e ele ia realizá-la, não importa o que. Aí, em 2002, um acidente de carro quase fatal mudou tudo. Ele quebrou a mandíbula e teve que ficar com ela travada. Para a maioria das pessoas, isso seria um sinal para desacelerar, para dar um tempo. Para Kanye, foi uma oportunidade. 2 semanas depois do acidente, com a boca ainda travada, ele entrou num estúdio e gravou Through the Wire. Você consegue ouvir a dor, a luta, a determinação em cada verso. Essa música se tornou o cartão de visitas dele. A música que forçou o mundo a vê-lo como artista. Foi o começo de uma nova era no rap. Uma cheia de introspecção, vulnerabilidade e, claro, alguns dos videoclipes mais inovadores que o jogo já tinha visto. Quando a gente fala dos anos 2000, tem que dar a coroa pra rainha. Missy Misdemeanor Elliott não era só uma rapper. Ela era uma força criativa de uma mulher só. Numa indústria dominada por homens, ela estava escrevendo as próprias rimas, produzindo as próprias batidas futuristas com o parceiro dela, Timbaland, e, pasme, dirigindo os próprios videoclipes alucinantes. Ela não estava só participando da cultura, ela estava arquitetando, construindo um mundo totalmente novo pra gente viver. Ela estava tão à frente do tempo dela que a gente ainda tá tentando alcançar. Não dá pra falar da Missy sem falar do clipe de Work It.
Aquela parada foi um reset cultural. Tinha as letras ao contrário. I put my thing down, flip it and reverse it, que fez todo mundo tentar falar ao contrário por um ano. Tinha os visuais surreais, futuristas, as roupas malucas, as abelhas no rosto dela. Era estranho, era maravilhoso, e era 100% Missy. Ela mostrou que você podia ser uma mulher no hip hop e ser completamente, sem desculpas, você mesma. Ela abriu a porta para tantas artistas femininas que vieram depois dela, provando que você podia ser a chefe em cada aspecto da sua arte. Agora, vamos falar de uma ética de trabalho que é de outro planeta. O autoproclamado melhor rapper vivo, Lil Wayne. Entre 2006 e 2008, quando a maioria dos artistas tinha sorte de lançar um álbum, Weezy F Baby era um vulcão de criatividade. Ele inundou as ruas com música, lançando mais de 500 faixas não oficiais em uma série de mixtapes lendárias como The Drought 3 e No Ceilings. Ele não estava só lançando músicas, ele estava dominando todo o jogo do rap do zero, sem o apoio de uma grande gravadora para esses projetos. O processo dele era algo diferente. Ele entrava no estúdio sem rimas escritas, só com a cabeça cheia de ideias. O engenheiro colocava uma batida, qualquer batida, não importava se era de uma música de sucesso de outro rapper. E Wayne simplesmente ia. Ele improvisava músicas inteiras, gravando verso por verso, criando obras-primas ali na hora. Ele gravava múltiplas versões, sempre tentando se superar. Essa produção implacável não só o tornou uma lenda, mudou o jogo das mixtapes para sempre e solidificou seu legado como um dos MCs mais inovadores e prolíficos que já pegaram um microfone. Das ruas para os bairros chiques, todo mundo em 2002 sabia de uma coisa: It's getting hot in Harry. Nelly, o moleque de St. Louis com o curativo na bochecha, fez algo que mudou o som do rádio. Antes dele, o rap era grande, mas ainda havia uma linha entre as estações de hip hop e as estações pop. Nelly não só cruzou essa linha, ele a apagou. Ele e os Neptunes, Pharrell e Chad Hugo criaram uma música tão contagiante, tão inegável, que toda a estação teve que tocar. Hot in Harry não era só uma música, era um evento. Tinha aquele flow melódico, aquele refrão pegajoso e uma batida que te fazia querer tirar a roupa, assim como ele disse. Trouxe o som dos St. Lunatics para todos os cantos do país e além. De repente, o rap não era só para os fãs hardcore, era para todo mundo. Sua mãe sabia a letra, seu priminho sabia a letra. Nelly provou que uma música de rap poderia ser a maior música pop do mundo, abrindo caminho para uma nova geração de artistas dominarem as paradas. Certo, agora aqui eu te falei para esperar. Essa é sobre o GOAT, o próprio Hova, Jay-Z. Em 2003, o cara tava no topo do mundo. Ele tinha os discos, o respeito, o império. E aí ele fez o impensável. Anunciou sua aposentadoria. Ele disse que The Black Album seria a última obra-prima dele, o grande final. O mundo inteiro ficou em polvorosa. Ia ser aquele show épico de despedida no Madison Square Garden, o momento Fade to Black. Todo mundo ficou triste de vê-lo ir, mas o respeitou por sair por cima. Mas aqui está a reviravolta que muda como você ouve todo aquele álbum. Ele não tinha realmente terminado. Talvez ele pensasse que sim na época, mas o jogo não o deixaria ir. The Black Album foi tão massivo, tão aclamado pela crítica, e a demanda por ele era tão alta, que permanecer aposentado era impossível. A aposentadoria não foi um fim. Foi uma jogada de marketing, quer ele soubesse ou não. Criou esse mito lendário em torno do álbum. Então, da próxima vez que você ouvir Encore e ouvi-lo se despedindo, saiba que na verdade foi o começo do próximo capítulo dele. Aquele que o transformou de uma estrela do rap em um ícone global e um bilionário. Ele jogou xadrez enquanto todo mundo jogava damas. Vamos descer para ATL e falar de dois dos caras mais criativos que já existiram. André 3000 e Big Boy, o único e inigualável Outkast. Ao longo da carreira eles sempre estavam quebrando barreiras, mas com o álbum duplo Speaker Box, The Love Below, eles explodiram tudo. E no centro dessa explosão estava uma música que dominou o planeta inteiro. Hey Ya! Essa música não era só uma música, meu. Era um fenômeno.
Você não conseguia escapar dela, e nem queria. Hey Ya! Era um caldeirão de sons. Tinha rap, tinha funk, tinha rock and roll, tinha pop. Era uma festa nos seus fones. André 3000 não estava só rimando. Ele estava cantando, gritando e se divertindo horrores. O clipe, com ele interpretando todos os membros da banda, era icônico. A música quebrou todas as barreiras entre os gêneros. Mostrou ao mundo que o hip hop podia ser o que quisesse. Não precisava se encaixar numa categoria bonitinha. Podia ser estranho, podia ser alegre, podia ser universal. Shake It Like a Polaroid Picture virou parte do nosso vocabulário. Tudo graças à criatividade destemida do Outkast. Certo, vamos fechar com chave de ouro e falar um pouco de mim. Em meados dos anos 2000, eu já estava no jogo há mais de uma década. Eu era uma lenda, sem dúvida, mas você tem que se manter atualizado nesse negócio, tá ligado? Você não pode só viver do que fez antes. Então, eu me juntei com o jovem gênio, o cara com o toque de Midas, Pharrell Williams. A gente entrou no estúdio, e a química foi instantânea. Ele tinha esses sons novos, essas batidas minimalistas, futuristas, que eram diferentes de tudo que eu já tinha rimado. Essa colaboração levou a um dos meus maiores sucessos de todos os tempos. Drop It Like It's Hot. Aquela batida era tão simples, só um estalo de língua, um sintetizador simples, e aquele grave do 808. Deu tanto espaço para minha voz fluir, para ser suave e relaxada. A música foi pro primeiro lugar e mostrou para todo mundo que o Dog ainda estava no auge. Foi uma reinvenção. Provou que você pode ser um veterano e ainda criar algo totalmente novo que se conecta com uma nova geração. É tudo sobre colaboração e não ter medo de sair da sua zona de conforto. Por último, mas não menos importante, a gente tem que falar de uma artista cuja influência nos anos 2000 foi gigante mesmo que ela não estivesse lançando álbuns todo ano. Eu tô falando da incrível senhora Lauryn Hill. O único álbum solo dela, The Miseducation of Lauryn Hill, saiu em 98, mas as ondas de choque dele foram sentidas durante toda a década seguinte e além. Aquele álbum foi a bíblia para uma geração inteira de artistas, tanto homens quanto mulheres. Era tão honesto, tão soulful e tão lírico. Ela misturou hip hop e R&B tão perfeitamente que as linhas desapareceram. Ela rimava com os melhores e cantava com a alma de uma lenda. Todo rapper consciente, todo cantor que queria colocar substância de verdade na música, estava estudando o trabalho dela. O tempo dela com os Fugees e aquele álbum solo perfeito criaram um legado que não precisava de um fluxo constante de músicas novas para se manter relevante. A presença dela foi sentida no DNA da música dos anos 2000. Ela elevou o nível do que um álbum de hip hop poderia ser, e a influência dela ainda é inegável hoje. Uma verdadeira rainha. E aí está, 10 pequenas histórias de uma década que mudou o jogo para sempre. É louco pensar nisso, né? Um rabisco num caderno vira um hino vencedor do Oscar. Um cara com a mandíbula travada cria um clássico. Isso só mostra que as melhores coisas da vida, assim como a melhor comida, vem do coração. Nem sempre é sobre um plano perfeito. Às vezes, é sobre aquela paixão bruta, aquela fome de criar algo real, algo que se conecta com as pessoas. Esse é o ingrediente secreto, tá ligado? Da correria do Eminem aos movimentos de xadrez do Jay-Z, esses artistas não estavam apenas fazendo músicas. Eles estavam escrevendo suas próprias lendas. Eles nos mostraram que você pode vir de qualquer lugar, passar por qualquer coisa, e ainda assim chegar ao topo do mundo. Eles levaram o hip hop dos cantos para o palco global e o tornaram a maior coisa do planeta. É lindo ver como um pouco de criatividade e muito coração podem mudar tudo. É como a Marta sempre me diz na cozinha, você tem que confiar no processo. Então, continue ouvindo, continue aprendendo e continue apoiando os artistas que colocam a alma na música. Certifique-se de apertar o botão de curtir, se inscrever no canal e deixar um comentário me dizendo qual dessas histórias te deixou de queixo caído. Até a próxima, se cuida, fica na paz e mantém essa boa música tocando. Aqui é o seu tio Snoopy encerrando. Paz e amor.